Olá, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam muito bem, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, é com prazer que oferecemos mais uma live por nosso canal, Bíblia UFRN, no YouTube. Falando em canal, é importante que vocês se inscrevam no canal, né? Deem like no nosso vídeo de hoje, porque um dos papéis da universidade, né, pública e gratuita é a difusão, né, de conteúdos importantes, bem cuidados e bem curados. Então, vamos, né, impulsionar essas métricas científicas aí, para que atinja aí muitas pessoas, não só vocês que estão nos prestigiando aqui hoje, ao vivo, mas também futuramente, né, por meio do acesso. Eu sou professora Mônica Galotti, sou chefe do departamento e integrante do Departamento de Ciência da Informação, e hoje, com muito prazer, estamos aqui para oferecer esse evento. Vou passar a apontar alguns objetivos do evento, apontar também como é que vai ser a sequência de trabalho hoje à tarde. Bom, inicialmente, queria dizer que o evento é idealizado e coordenado pela professora Eliane Ferreira da Silva. A professora é integrante, lotada no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e a professora ministra disciplinas, né, que dialogam com a temática que vai ser abordada aqui hoje. A live vai ser mediada por mim, e temos hoje nosso convidado especial, o professor Daniel Flores, a quem já agradeço antecipadamente, né, tirou um tempo de sua agenda, que é bastante ocupada, para vir aqui falar conosco, né, sobre esse instigante tema. Já eu falo um pouco também sobre o tema. Auxiliando os trabalhos hoje, contamos com o professor Arthur Campos, que é professor também do Departamento de Ciência da Informação, que vai fazer a mediação tecnológica aqui para nós. E também contamos com a monitoria das nossas alunas, Natália e Jeane, que são alunas do curso de graduação em Biblioteconomia. Informamos que o nosso chat está fechado devido a recomendações de comunicação institucionais agora no período pré-eleição. Então, por esse motivo, as interações não poderão ser feitas ao vivo. A coleta das presenças, né, será feita no momento, no momento final, né, do debate, das perguntas, e o formulário, o link para o formulário se encontra aí na descrição do vídeo. Bom, então, parto agora para informar qual seria a sequência do evento. Inicialmente, vou apresentar o professor Daniel Flores, em seguida, vou passar a palavra para ele vai fazer a sua explanação, e, por fim, nós já coletamos algumas perguntas que dialogam diretamente com o que o professor vai tratar, e faremos o debate na terceira e última parte da nossa live de hoje, ok? Então, apresentando para vocês o professor Daniel, ele é bacharel em arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, ele é especialista em organização de arquivos pela USP. Evidentemente, esse currículo, gente, é resumido, né? Porque senão eu passaria o resto da live aqui falando da atuação acadêmica do professor. Ele é mestre em engenharia de produção e tecnologia da informação pela Universidade também Federal de Santa Maria, é doutor em documentação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, título esse validado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na área da ciência da informação. O professor fez estágio pós-doutoral também na Universidade de Salamanca e realizou pesquisa sobre documentos digitais, gestão e preservação digital, tópico hoje, né, preservação digital sistêmica, tópico que será abordado hoje. Atualmente, o professor é docente do curso de graduação em arquivologia e do programa de pós-graduação em ciência da informação na Universidade Federal Fluminense, onde atua na graduação e no mestrado e no doutorado. E ministra disciplinas, né, também em cursos além da arquivologia e da biblioteconomia, administração, informática, sistemas de informação, dentre outros. O professor é líder do grupo de pesquisa, documentos digitais, gestão, preservação, acesso e transparência ativas, e membro de outros grupos de pesquisa também na área. Realiza pesquisas de alto nível a respeito de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, plataformas arquivísticas de descrição
acesso e transparência ativa, software livre, cadeia de custódia digital arquivística e preservação digital sistêmica, nosso tópico, dentre outros assuntos, sempre na área, né, da preservação digital que o professor costuma trabalhar. Pois bem, então, mais uma vez, professor, agradeço muitíssimo, né, a disposição e sempre alegria de ter nos recebido para fazer essa palestra hoje, não só para os nossos alunos, destacamos que tem inscrições não só da UFRN, como de instituições espalhadas de norte a sul do Brasil, o que revela, né, um interesse muito interessante, importante, do tema que o senhor está tratando e que vem desbravando aí, né, academicamente. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você. Fique à vontade, a gente estipulou 45 minutos, 50 minutos, mas o professor, por gentileza, fique à vontade para fazer sua explanação. Eu vou me retirar e volto, né, no terceiro momento da nossa live. Muito obrigada. Professora Mônica, muito obrigado pela apresentação. Para mim é uma honra, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado. Meus parabéns pela organização do evento, está magnífico, foi tudo muito cuidado, eu tive todo um acompanhamento, desde o convite, toda a organização, a preparação do material, a questão do tema, o recebimento das perguntas prévias dos alunos, da disciplina, com a professora Eliane. Obrigado aqui pela presença do Arthur no suporte, as intérpretes de Libras. Então, muito obrigado. Meus cumprimentos à comunidade da UFRN, Departamento de Ciência da Informação e demais comunidade. O tema nos é muito caro, nos é muito importante a preservação digital, que agora eu estou tentando fazer um diálogo nessa tarde com a abordagem sistêmica. Deixa eu pedir para o Arthur, que está dando o suporte para a gente aqui, ele compartilhar o slide para vocês. Está aí, preservação digital sistêmica, estamos utilizando um acrônimo, PDS, com a ideia da gente poder abordar a implementação, a auditoria e a certificação desta preservação digital sistêmica. Essa apresentação está compartilhada na web, vocês podem compartilhar livremente e podem, inclusive, comentar. Ela aceita comentários, perguntas, diretamente na apresentação. Então, fiquem à vontade. Primeira abordagem que eu queria fazer, antes de entrar exatamente na preservação, é sobre a questão da abordagem sistêmica, a teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, que cada vez mais se torna necessária na preservação digital. Quando eu começo a aplicar a abordagem da TGS, da Teoria Geral de Sistemas, na preservação digital, ela se transforma na preservação digital sistêmica. Este sistêmica, com todo um cuidado, não quer dizer sistêmica de sistema de informação digital. Isso pode ser um equívoco, que a gente, no primeiro momento, eu olho para a preservação digital sistêmica, e aí eu acho que o foco é o sistema digital, o CID, o Sistema de Informação Digital. Não, é uma abordagem sistêmica, é uma abordagem da TGS, em que, desde a gestão de documentos e de ativos digitais, já existe um diálogo com o arquivo permanente ou com o arquivo AIS e com as plataformas de acesso e de transparência ativa. Veja, eu já estou antecipando que nós vamos dialogar entre 3 entidades: gestão, preservação e acesso. 3 entidades que nos são apresentadas pelo modelo AIS, pela norma mais importante no mundo sobre arquivamento e preservação digital. E que é uma norma que interage interdisciplinarmente com arquivo, com bíblio, com múseo, com tecnologia da informação e etc. É um referencial nuclear e amplamente interdisciplinar. Agora, mais ainda, além de interdisciplinar, ele é transdisciplinar a partir do momento que
cada uma destas áreas estão desenvolvendo conhecimento mais específicos, mais profícuos, mais sinérgicos. Um exemplo disso é a própria estrutura dos pacotes do modelo AIS, que foi feito pela LOC, pela Biblioteca do Congresso Americano, assim como a contribuição do padrão de pacote, o IARC Building Block da União Europeia, que foi feito pela área dos arquivos. Então vejam o diálogo transdisciplinar que acontece. Não é só a relação inter, são produções profícuas intra e extra área. Nós estamos falando, então, de documentos, de dados, de descrições e de informações, tudo em uma cadeia de custódia digital. Tudo interoperado e tudo com uma visão sistêmica. Com isso, nós temos já a abordagem da PDS. Qual é a diferença da PDS para uma preservação digital que ainda não era sistêmica? A PDS, ela está orientada às políticas, às estratégias de preservação digital que antes podiam ser aplicadas de forma avulsa, agora não podem mais. Agora a estratégia de preservação digital, ela tem que estar dentro de uma abordagem sistêmica. Se eu puder ser mais claro, eu tentei ilustrar aqui com a ideia de converter, por exemplo, um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, que está em MP3, por exemplo, que pode ser uma oitiva num processo judicial, ele é um tipo documental, esse formato é um formato que já está legado, já morreu, já não é um formato atual. E a preservação digital tem que atuar nesses formatos. Então, eu tenho que converter, eu necessito converter, e eu necessito fazer essa conversão próximo ao fato, próximo ao momento. Eu não posso me afastar, porque senão os softwares, os algoritmos e as metodologias de conversão podem se perder. É o caso que a gente tem hoje para poder abrir um documento feito no Word 2.0. É uma dificuldade. Por quê? Porque não é um padrão aberto. Então, veja, esse áudio em MP3, que já está morto, já é um formato morto, eu teria que convertê-lo para o formato atual, de acordo com o referencial da preservação digital, que é o AAC. O AAC possui 48 canais, enquanto que o MP3 permitia apenas 5 canais. Então, veja, eu preciso urgentemente atuar nesse objeto digital. E essa atuação, até então, antes da PDS, da preservação digital sistêmica, como é que nós fazíamos? Que nem eu estava acostumado a trabalhar com os documentos analógicos. Eu ia lá, eu tirava a sujidade, eu ia lá, eu tratava, eu enxertava um papel japonês, etc. Eu desacidificava. E aqui eu vou fazer uma estratégia de preservação digital e vou converter esse formato. Só que veja o que acontece se eu fizer essa conversão eu mesmo, técnico, arquivista, ou bibliotecário, ou museólogo, ou profissional de TI. Eu vou reproduzir um modelo de negócio da preservação digital que não é sistêmico, que não é feito por um ambiente, por um entorno digital orientado a políticas. Então, eu não posso mais, agora, com a preservação digital sistêmica, fazer esta conversão, por exemplo, desse pendrive. Não posso. Por mais que eu tenha toda uma habilidade, eu, inclusive, goste de fazer isso. Não, eu tenho que me afastar desse objeto digital, desse documento. E o meu trabalho, olha a ruptura de perfil profissional, hein, gente? Ruptura paradigmática. Me afasto e a conversão daquele áudio, daqueles documentos, terá que ser feita por um sistema. Não é aí que vem a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica é da teoria geral de sistemas. Então, ao invés de eu ir lá, pegar aquele MP3 e salvar em AAC, não. Eu vou elaborar uma política
e um plano de preservação digital, com uma governança do repositório digital confiável. RDC, vejam bem, é um referencial hoje íntimo e interno da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia e da TI. Profundamente interdisciplinar. E aí, com esta configuração da política, quem vai converter o ambiente? O repositório digital confiável, baseado numa norma ISO internacional, que é a 14.721. Então, veja esse afastamento. Esse afastamento agora ele é necessário do documento digital, do objeto digital. Esta é a preservação digital sistêmica. Vejam nesta outra imagem aqui à esquerda da tela de vocês. Eu tenho uma tela aqui que é o RDC, o Repositório Digital Confiável, fazendo estas estratégias de preservação digital, aplicando as estratégias. Então, veja que tem uma ali, ó, que ele faz a normalização de formatos. Então, ele vai lá e ele converte esse pendrive, orientado à política, a planos de preservação digital e a uma governança do repositório digital confiável. Vejam que a direita dessa imagem que eu estou compartilhando é uma conversão de uma fita VHS para um DVD. Tem até uma brincadeirinha ali que eu tentei trazer, para sempre. Para sempre nada, né? Não. Para sempre somente com uma abordagem sistêmica, PDS, preservação digital sistêmica. Nessa abordagem da direita, existe uma dependência de mídia. Quer dizer, eu só tirei de uma mídia para outra mídia. Eu vou continuar dependente. Daqui a alguns anos, aquele DVD vai morrer, vai falecer o suporte, vai obsolecer formato, estilo, padrão, e não estará debaixo daquele guarda-chuva que é a abordagem sistêmica de Bertalanffy, da TGS, Teoria Geral de Sistemas. Vejam que aí, nesse caso, é um trabalho manual dos técnicos direto no suporte, não é definitivamente uma abordagem sistêmica. Mas aí vem a pergunta, professor Daniel, eu posso chamar isso de preservação digital? Pode, sim, é preservação digital, mas não é preservação digital sistêmica. Não é PDS, não é o objetivo da nossa fala hoje de tarde. Outra coisa que a PDS colabora é com a cadeia de custódia digital arquivística, quando nos arquivos, ou quando nas bibliotecas, ou quando nos museus, ou quando na TV digital e etc. Quer dizer, uma linha ininterrupta desde a gênese desses documentos até a sua preservação, acesso e transparência ativa. Um cuidado da abordagem sistêmica, quer dizer, esses documentos têm que estar dentro de uma abordagem sistêmica. Eu tenho uma revista, eu tenho artigos numa revista curada por uma equipe, no CER, por exemplo, no sistema CER. Como é que eu vou fazer a preservação destas revistas? Com uma abordagem de cadeia de custódia digital. Eu não posso exportar desta revista para fora dela sem a manutenção desta linha ininterrupta. Por quê? Porque se eu perco esta linha, sai da auscultação do sistema. Eu não sei o que pode acontecer com esses documentos. Eu perco este controle. Eu perco aquele guarda-chuva do Bertalanffy, aquele guarda-chuva da abordagem sistêmica, em que esses documentos estão sendo controlados sempre. Isso pode acontecer com o diploma digital de vocês, quando for digital, se ainda não é. Se esse diploma digital sai desta cadeia de custódia, ele pode ser adulterado. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer e voltar como se fosse autêntico.
Isto não pode acontecer. Isto coloca em risco a segurança jurídica desses documentos. E aí esse andar desta cadeia de custódia, ele teve que ser implementado através de pacotes. 3 pacotes. Quem criou esses pacotes? A norma ISO Internacional 14.721. Vou citá-la e repeti-la várias vezes aqui. O pacote CIP é aquele que submete os documentos e as informações do produtor para o preservador. O pacote AIP é o segundo que está aí na tela. É aquele que está arquivado, já arquivou, está seguro, está preservado. É o pacote de arquivamento, AIP de arquivamento. E o terceiro, que é o de disseminação, de acesso, de transparência ativa, DIP de disseminação. Vejam como agora esses 3 pacotes é conteúdo de arquivista, é conteúdo de bibliotecário, é conteúdo de museólogo. Nós temos que dominar a elaboração de pacotes. Inclusive, a própria biblioteca do Congresso americano, a Locke, ela diz, mesmo na ausência do RDC, do Repositório Digital Confiável, ainda assim, eu devo fazer pacote, porque já é um incremento à preservação digital ter documentos, informações e dados em pacotes do que soltos sem estarem contidos num container de pacote. CIP, AIP e DIP. Vejam que a preservação digital ela é implementada por um plano de preservação digital, como está na tela de vocês. Esse plano de preservação digital que está aí, ele está implementado no Arquivemática, um software livre que a gente usa muito nas aulas de arquivologia, e imagino que estejam sendo usados em alguns cursos de biblioteconomia também. O próprio IBICT é um difusor. Cariniana vem difundindo também, a rede cariniana, a adoção do Arquivemática para o arquivamento. Vejam que ele tem uma regra de conversão automática. O PDF, o documento em PDF, o primeiro destaque, que está aí, ó, o original, e aí eu digo ali, eu dou um destaque para o pacote AIP. Vejo que quando ele entra dentro do RDC, ele é automaticamente convertido para que formato no AIP? PDF-A. PDF arquivístico, com qualidade arquivística. E o acesso não é PDF-A, porque o PDF-A é maior, porque o PDF-A tem mais metadados, porque o PDF-A tem incorporação de fontes, TrueType de exibição de documentos. Então, a plataforma de acesso é o formato original, é o PDF. Essas regras já estão prontas nesse RDC, exatamente para que eu não faça a conversão diretamente no suporte, no objeto. Quem tem que fazer isso é esse ambiente. A mesma coisa para o vídeo. Veja o vídeo abaixo, o segundo destaque. Se eu mandar um FLV ou um MOV, que é um vídeo proprietário, tem que ser convertido, ele vai ser convertido no pacote AIP de arquivamento, o segundo pacote, no RDC Arc, para MKV, matrosca vídeo, padrão aberto de vídeo. Mas ele é grandinho, ele é maior, porque ele tem qualidade de preservação de longo prazo e é aberto. E quem vai para o acesso para o pacote DIP, de transparência, é um MP4, que é menor. Então, isso tudo está configurado na política. Se eu quero mudar essa política, eu tenho que mudar esse plano de preservação digital que está aí. Eu não quero que vá MP4, eu quero que vá para a plataforma de acesso AVI. Eu vou ali, eu altero a política, mas eu não mexo com o objeto digital, com o documento, porque senão eu saio da PDS, da preservação digital sistêmica, e eu volto para a preservação digital, com ruptura da cadeia de custódia. Se rompe a cadeia de custódia, rompe a autenticidade. Perde-se a autenticidade e a fonte de prova. Veja que nesse outro repositório digital aqui, o RODA, Repositório de Objetos Digitais Autênticos, software livre também, desenvolvido pela Keep Solutions de Portugal, muito utilizado.
também estão aqui os formatos. Veja que está toda a identificação de formatos aqui, um AVI, um ARC, são mais de 1.000 formatos, acho que precisamente 1.117 formatos hoje. Amanhã pode ser mais, alimentados automaticamente pelo Pronom, que é um sistema de políticas, mas que não é camisa de força. Eu posso alterar minha política. Vejam que isto é uma preservação digital sistêmica. Esse é o nosso diálogo. Aqui está normalizar para a preservação, a geração do pacote IP. Logo abaixo, normalizar para acesso. Qual é o pacote mesmo do acesso? Não preciso dizer, você já sabe agora dos 3 pacotes, né? O primeiro é o CIP de submissão, o segundo é o IP de arquivamento, de preservação, e o terceiro é o de disseminação e de acesso de transparência ativa. Então, é esse pacote aí. Já não preciso mais dizer o nome, porque eu sei que você já sabe agora. Então, existe uma convergência para o RDC, o Repositório Digital Confiável, nas bibliotecas e nos museus, e o RDC Arc nos arquivos. Essa convergência, por exemplo, já tem integração com o Dataverse. Dataverse é um sistema de repositório para dados de pesquisa, interoperados, preserváveis, seguros, confiáveis. Veja que aí a gente já começa a ver instituições que fazem integração de dados de pesquisa e demais documentos em dados como documento arquivístico, devidamente arquivados e preservados num pacote AIP, segundo pacote de preservação, né? De acordo com a norma ISO 14721, e com uma abordagem sistêmica, com uma abordagem da PDS, tudo interoperado. Eu estou dando acesso dos dados numa plataforma de transparência, DIP, mas o original não está na plataforma de transparência, o original está dentro do AIP, fora da internet. Isso é muito importante. Não está na internet, porque ele tem que ser preservado, ele tem que ser mantido autêntico, seguro e confiável. Os periódicos têm que ser preservados desta forma. Os dados de pesquisa têm que ser preservados desta forma. As teses e dissertações têm que ser preservados desta forma. As teses e dissertações, ainda mais porque a lei deixa claro que são documentos permanentes, imprescritíveis, artigo 25 da Lei 8.159. E artigo 10 também, são imprescritíveis e inalienáveis. Eles não podem estar sujeitos a uma eliminação. Eles têm que estar sendo mantidos seguros. Então, é uma interação entre todos os sistemas da PDS. Uma abordagem sistêmica da TGS de Berta Lanfe. Sistemas de negócio, sistema de revista CR, OJS, dados como Dataverse, os sistemas de gestão de documentos, o CIGAD, o gestão DOC no judiciário, o RDC Arc nos arquivos, o RDC nas bibliotecas, o DSpace, as plataformas de acesso e difusão e transparência ativa. Em uma abordagem da preservação digital sistêmica. Não vou ler aqui a abordagem, mas deixei no slide para vocês recuperarem. É uma visão holística da preservação digital. Não mexo mais no suporte. Eu agora mexo na política, no plano de preservação digital e configuro com uma governança a administração desses sistemas. Isso veio do modelo AIS, Open Archival Information System, que nos trouxe para a área de arquivo, de bíblio, de música e TI, este conceito, o RDC, Repositório Digital Confiável, que nos trouxe a garantia de preservação de longo prazo, que nos trouxe os 3 pacotes, CIP, IP, DIP, submissão, arquivamento, disseminação. Esse modelo AIS nasceu desde 82, quando a CCSDS, esse comitê da NASA, estava enfrentando problemas sérios de preservação digital e não encontrou no horizonte científico, normativo, legal,
requisitos e orientações, um modelo que desse conta da complexidade da preservação digital. Assim que se construiu esse modelo, o modelo OAIS. Deixei aqui também as melhorias das primeiras versões do OAIS para a versão de 2012. É atual, mas, sério, eu já recomendo a consultar o OAIS 3. O OAIS 3 está pertinho de ser lançado. Vai continuar sendo ISO 14721, somente que eu imagino que será 2023. Atualizações magníficas. Esse é o desenho mais importante do modelo OAIS, com o pacote CIP muito à esquerda lá no produtor, o pacote AIP no centro, no OAIS Archive. Veja que tem uma caixa que ele está protegido, ele não vai para a internet. É aqui que estarão os meus periódicos preservados. E o DIP na disseminação no acesso. Isso vale para arquivo, para a biblioteconomia, para a museologia, para a tecnologia da informação, sempre que eu precisar, preservação digital sistêmica, arquivamento, uma abordagem sistêmica. Deixo também para vocês a linha de tempo do OAIS. Até o OAIS 3, que supostamente em 19 já tinha um pré-magenta book, setembro de 2019, mas que agora está prestes a ser publicado. Nós achávamos que seria publicado em 2022, não, vai ser publicado em 23, muito provavelmente. Bem, então com isso nós passamos para a abordagem de implementação, auditoria e certificação. E aí eu faço destaque nas 3 normas. A primeira que eu estava focando é a ISO 14721, que nos apresenta o modelo OAIS. Um modelo de referência para um arquivo OAIS, que serve às bibliotecas, que serve aos arquivos, que serve aos museus e etc. A segunda norma, a ISO 16363, é para auditar e certificar este repositório da esquerda, implementado com base na 14.721, que agora passa a ser confiável, auditado e certificado. ISO 16363. Norma de auditoria e certificação. E, por último, bem à direita, a ISO 16.919. Ela audita quem? Ela audita a empresa que audita e certifica o repositório. Dá para ter uma noção agora da complexidade, né? Dá para a gente ver a dimensão de que é um mega ecossistema. Quer dizer, eu tenho uma norma ISO, que é o OAIS, que é o RDC, que é o fazer. Eu tenho uma segunda, que é a 16363, que audita e certifica a 14.721, o RDC da UFRN, por exemplo. O repositório digital confiável da UFRN, auditado pela ISO 16363. Tem que ser uma empresa, um terceiro. Não pode ser eu próprio. E aí tem a ISO 16.919, que vai auditar a empresa que implementou. A empresa que auditou e certificou. Vejam, todo um ecossistema de auditoria e certificação, e isso nos garante a manutenção da cadeia de custódia digital. Recomendo esse material, muito bom, produzido pelo Henrique Machado dos Santos, Manual para Auditoria de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, está disponível para download no portal do researchgate.net. Recomendo. Então vamos para o repositório digital que veio da ISO 14.721. Um sistema informatizado para armazenar coleções de uma biblioteca digital e distribuí-lo aos usuários. Um repositório digital são coleções de informação digital, que podem ser construídas de diferentes maneiras e diferentes propósitos. Ou um conjunto de serviços que a instituição oferece aos membros da sua comunidade. Bem, esse repositório digital, quando confiável, quando é que ele fica confiável mesmo? A segunda norma ISO, 16363.
É o mesmo repositório digital de antes, que foi capaz de manter os objetos autênticos, de preservá-los e proporcionar acesso pelo tempo necessário, auditado e certificado pela ISO 16363, que nos apresenta esses três agentes: o produtor, o administrador, o consumidor. E no centro, o arquivo AIS, o lugar do pacote AIP, o lugar do pacote de preservação. Então, eu produzo periódicos que terão que ser arquivados no centro. Eu produzo com CR, que vai se interoperar com o RDC, o repositório digital confiável, que vai arquivar um AIP, para ter garantia de acesso no futuro e a disseminação no terceiro pacote no DIP. Um repositório digital confiável tem um modelo de informação, com documento e a informação de descrição de preservação, os metadados. Os três pacotes não preciso repetir mais, né? CIP, AIP, DIP. E aí vem o repositório arquivístico digital confiável. Veja que ele foi adjetivado. Ele recebeu esse arquivístico. Por quê? Pela complexidade e especificidade do documento arquivístico. Mas vejam, ele não se descola da 14.721. Ao contrário, ele continua dialogando com a biblioteconomia, ele continua dialogando com a museologia, com a TI, mas ele tem a especificidade, que é a manutenção do multinível, a relação orgânica, contexto, aqueles princípios necessários para manter documentos autênticos. Esses requisitos, as características, em particular, a relação orgânica e a autenticidade. E também contemplar que esse RDC-ARC pode ser aplicado no corrente intermediário, nos arquivos correntes, documentos de longa temporalidade, um prontuário eletrônico de paciente que pode durar mais de 100 anos, mas não é permanente, pode ser eliminado. Então, eu preciso de um ambiente protetivo. A segunda situação, documentos sensíveis, dados, olha aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, arquivar documentos para que não fiquem sensíveis no sistema de gestão, e documentos complexos. Isso é especificidade que está representada aqui. Eu tenho dois RDC-ARCs, estão vendo? Eu tenho à direita o RDC-ARC de permanente, obrigatório. Não há questionamento enquanto a isso. Obrigatório. Se a instituição não tem um RDC-ARC de permanente, a instituição não tem arquivo permanente digital. A instituição não está mantendo documentos permanentes, autênticos e confiáveis. Porque documento digital fora do RDC-ARC não está sendo mantido autêntico. A confiabilidade está afetada, a autenticidade está afetada e a segurança jurídica das pessoas desta instituição está afetada. E é por isso esse movimento de transformação digital tão grande que nós estamos vendo. Essa demanda pela área dos arquivos, pelos arquivistas, a necessidade de criação de cursos de arquivologia para dar conta dessa demanda dos tribunais de justiça, das instituições. Algo que a gente tem um conforto e uma alegria aqui na minha universidade, na UF, na Federal Fluminense, que a gente tem o curso de biblioteconomia e o curso de arquivologia, e que os alunos têm uma relação de idas e vindas e podem cursar um curso e outro. Isso é muito interessante. Esse perfil interdisciplinar, arquivistas e bibliotecários formados na mesma escola, na mesma instituição, no mesmo instituto. Vejo que nós temos também os cenários desse RDC-ARC, que eu tenho o Sistema de Gestão de Documentos e o RDC-ARC. Ou o Sistema de Gestão de Documentos, o Sistema de Negócio Interoperado, vejam ali, ó. E a terceira, ou o terceiro cenário, em que o Sistema de Gestão de Documentos é como se ele fosse englobado pelo Sistema de Negócio. Não existe mais aí o sistema de gestão de documentos. Vejam o que mudou. Olhem que inovação da preservação digital sistêmica.
O sistema de negócio inseriu requisitos da gestão de documentos dentro do sistema de negócio. Não existe mais o sistema de gestão de documentos nesse cenário 3. Esse cenário 3 foi elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos do Brasil. Orientação técnica número 03. E todos eles estão nesse desenho que eu apresento aí, com esta abordagem sistêmica. Todos se interoperam com o RDC. Todos numa abordagem sistêmica. Pode parecer complexo agora nesse desenho, mas é sensato, é convergente. Tudo que eu produzo na minha instituição tem um lugar de preservação, um lugar de memória, um lugar de custódia, um lugar de manutenção da autenticidade. Então eu tenho que retomar. O RDC-ARC contempla também corrente intermediário. Não é só permanente, é também corrente e intermediário. Retomo a imagem. Olhe na esquerda o RDC-ARC na fase de gestão de documentos, corrente intermediário. Acaba a fase de gestão de documentos, entra a fase de preservação e acesso, ambiente de preservação e acesso, que tem duas plataformas. Plataforma de preservação, estou passando o mouse, plataforma de acesso e difusão, de transparência ativa. E é nesta perspectiva que a política do RDC-ARC de governança se tornam tão importantes. Alguns dos elementos para esta política e governança do RDC-ARC. Requisitos e boas práticas para a transferência e o recolhimento de alto nível em cadeia de custódia. Aquela assessoria de comunicação da minha universidade, ela não vai produzir materiais digitais e deixar no desktop do computador. Ela vai deixar onde? Ela vai arquivar em pacote zip e vai recolher em uma abordagem sistêmica para o RDC-ARC. As coisas passam a ficar mais sensatas. Eu sei para onde que eu recolho. Aquele pesquisador de petróleo, aquele pesquisador da bioquímica, ele sabe aonde que ele vai arquivar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, os seus dados de pesquisa. Eu vou fazer CIP, pacote de submissão, para arquivar no repositório institucional, com uma política dos arquivos, das bibliotecas, dos museus e etc. Tem que considerar a custódia digital compartilhada e distribuída. Considerar que TI é a administradora da área de preservação. Tenho que considerar a cadeia de custódia digital, agora como nos diz Peter Hurtle. Ele diz o seguinte, que em um ambiente analógico, a transferência legal e física dos documentos do produtor para o custodiador garantia a cadeia de custódia ininterrupta. No ambiente digital, não mais. Eu não posso mais levar os documentos num pendrive ou num HD externo. Eu tenho que levar esses documentos daquela revista eletrônica que está no CER em pacote zip, que é algo que os bibliotecários dominam, que é algo que os arquivistas dominam e têm que dominar cada vez mais. Esta é a cadeia de custódia digital. Com administradores desse ambiente sistêmico, desse RDC, que está lá na norma ISO 14721, que é auditado e certificado pela ISO 16363, e que a empresa que auditou pela 16363 será auditada pela ISO 16919. 3 normas ISOs a serviço da auditoria e certificação de RDC. Com nomeação, com mandato, com suplência e com papéis muito definidos, e também elementos da política e da governança do RDC. Eu preciso que todo esse ambiente me propicie um lugar de memória digital. Eu trouxe aqui John Seaman. John Seaman, sobre memória, Pierre Nora, né? Lugares de memória de Pierre Nora.
Jordan Simmons já nos dizia que, embora a memória seja basicamente um processo interno, a projeção ela não se realiza num vazio. A memória precisa de um espaço para ser ativada e estimulada, ressignificada, estimulada, rememorada, perdão. Ela precisa de um lugar, e esse lugar agora tem que ser digital. Eu preciso de um entorno digital. Então, eu preciso de um lugar, e eu pergunto, que locus seria esse? Esse lugar em que o meu usuário, o meu pesquisador, ele vai chegar e vai encontrar tudo isso que o Jordan Simmons nos dizia. Esse lugar de projeção, esse lugar de ativação. As plataformas de acesso e transparência ativa. A terceira entidade do modelo AIS. Então, volto ao modelo AIS, volto a ISO 14.721. E aí eu digo que essa plataforma é orientada a requisitos. Em arquivos, o Atom, o ICA-Atom, a plataforma mais amplamente utilizada no mundo para acesso e transparência, ou o Archives Space, ou o Binder nos museus. Registrem bem esse nome, o Binder, usado no Museu de Arte Moderna de Nova York, no MoMA, software livre. Ou corra nas bibliotecas, ou o The Space, ou o Archivist Toolkit, interoperados, com uma visão sistêmica. Ademais da visão sistêmica, em uma cadeia de custódia digital, em uma linha ininterrupta desses documentos. Eles não podem sair da visão sistêmica. Eu não posso tirar um PDF, converter e devolver. Perdi a autenticidade, perdi a confiabilidade. E esse modelo AIS, que está lá na norma ISO 14.721, recomendo o estudo dela fortemente. Ele nos traz esses desenhos magníficos, como vejam nesse desenho aqui, é um único modelo AIS, um único RDC na minha instituição, mas que ele tem duas entradas de processamento. Pode ser de arquivo e de biblioteca. Pode ser de uma biblioteca e de um museu. Pode ser de uma TV digital. E essas duas entradas, elas só se unem no arquivamento central ali, no IP, porque o acesso continua distinto. Isso é a arquitetura desse RDC. Veja a próxima imagem. Uma única entrada, mas lá dentro do RDC eu tenho a separação OAIS 1, OAIS 2, OAIS 3, OAIS 4. Eu posso manter a separação dos arquivos OAIS da biblioteca setorial 1, da biblioteca setorial 2, da 3, da 4 e etc. Ou vejam esse outro exemplo. Eu tenho várias entradas. Eu tenho um primary OAIS e eu tenho um OAIS secundário entrando no mesmo ambiente de preservação digital que pode adotar a nuvem. E aí eu tenho o harvesting, que tudo isso já está interoperado em software livre. É por isso que nós estudamos tanto esses ambientes e damos aula e vamos para laboratório com os alunos. Por quê? Porque eles nos apresentam essas possibilidades e já estão acordes, por exemplo, a esse nível de maturidade de repositório digital confiável da COSA. A COSA é essa entidade nos Estados Unidos que ela já define a instituição arquivística de acordo com o nível. Então, eu posso fazer uma pergunta. Como é que a UFRN está? Ela está no nível 0? Ela está no nível 1? Ela está no nível 2? Ou ela está no nível 4A ou B? Vamos olhar o que é o 4A para ver se a UFRN pode estar nessa situação. A instituição arquivística, o repositório, o RDC, encapsula completamente de acordo com a ISO 14.721. Modelo AIS, né? Em IP, olha o pacote IP ali, olha a importância do pacote IP. Em XML e assina, firma digitalmente,
com uma assinatura digital para garantir a autenticidade de longo prazo e do acesso. Então, esse exercício eu já posso começar a fazer nas instituições brasileiras. Como é que está o arquivo da UFRN? Como é que está a biblioteca da UFRN? Como é que está o museu da UFRN em relação a essas características? Bem, não poderia deixar de falar de software livre. Public money or records. Se o dinheiro é público, se os documentos são públicos, se a informação é pública, o software tem que ser público. O software tem que ser livre. Documentos públicos não podem ser produzidos, mantidos, arquivados, preservados e disponibilizados em uma plataforma digital proprietária, que deixe a menor dúvida sobre o seu acesso no futuro, que possa estar condicionado a algum tipo de pagamento, algum tipo de licenciamento, a uma renovação de contrato que não foi pago, a uma versão que se tornou obsoleta, ou ao não acesso ao código para auditoria e para análise forense desses sistemas, auditável, compartilhável, para dar possibilidade de atualização e funcionalidades inerentes ao avanço do fazer arquivístico, também na biblioteconomia, também na museologia, também na tecnologia da informação. Gente, vou fechando. O horário ainda está tranquilo. Então, nós estamos vivendo uma grande transformação digital e nós precisamos oferecer custódia digital arquivística, custódia digital nas bibliotecas, custódia digital nos museus, e eu tenho agora um ambiente convergente, o RDC, o Repositório Digital Confiável, a ISO 14721, que é auditada e certificada pela ISO 16363, por uma instituição que vai auditar e certificar. E ainda, essa instituição que audita e certifica, que tem que ser uma terceira, será também auditada e certificada por uma outra instituição terceira, por uma outra norma ISO, a 16919. A pergunta que eu gostaria de fazer para todos, para todas, para todes: estamos preparados para a sociedade digital e para atender às demandas dos nativos digitais? Não se confunda, eu não estou perguntando nativo digitais, o documento nativo digital, o documento nato digital. Eu estou falando de pessoas, personas, de Mark Prensky, de 2001, que falava das pessoas nascidas a partir dos anos 80, ou mais especificamente da geração Z, segunda metade dos anos 90, que precisam de lugares de memória digital que eu comentei anteriormente. Estas pessoas, esses cidadãos, eles não podem continuar com a premissa e a sua visão leiga de que elas vão checar as fontes, a autenticidade, a misinformação, a desinformação de um documento ou de uma informação numa rede social como o Facebook, numa rede social como o Instagram, mas sim nas bibliotecas, nos arquivos que mantêm documentos autênticos, seguros e confiáveis, lugares de memória digital, transparente. Aquilo que Jordan Simon nos dizia. A memória é basicamente um processo interno, mas a projeção não se produz num vazio. É por isso que eu não posso dar acesso de documentos de um arquivo, por exemplo, num e-mail, num correio eletrônico, mas sim tem que ser num ambiente profícuo, numa visão sistêmica, numa abordagem da preservação digital sistêmica, num lugar de memória, como nos diz Pierre Nora, garantindo autenticidade, confiabilidade, preservação, acesso a longo prazo, garantindo direito dos cidadãos e garantindo segurança jurídica. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo. Desculpe se eu trouxe muito material,
mas era necessário, é necessário, é complexa a abordagem, e eu queria deixar esse material pronto para vocês, por isso o link que eu compartilhei. Obrigado e estou à disposição agora para o debate. Ok, agradeço muitíssimo, professor. De fato, foram disseminadas muita informação importante, mas que ficou leve da forma que o senhor expôs, porque ficou evidente nessa estrutura aí que o senhor partiu do geral para o específico, e no final com essa provocação aí, né, diante de tudo isso, dessas normativas e dessas necessidades, se estamos realmente preparados, né, para enfrentar não só essa difusão das tecnologias que ocorrem também aí a multiplicidade de formatos, esses desafios, mas também trabalhando aí com a geração, né, dessas pessoas que já estão habituadas a utilizar, né, ou então, em princípio, estão habituadas a utilizar as tecnologias para acessar a informação. Mas foi tudo muito claro. Agradeço aí, não só de minha parte, mas por nossos alunos, essas pessoas que estão assistindo a live, da disponibilização do material, porque isso também é preservar, né? Ou seja, apesar da live estar sendo gravada e vai estar disponível, mas o acesso às suas anotações e toda a curadoria que você fez é importante para a pessoa, a partir disso, também criar outros conteúdos. Então, muito obrigada também pela essa disponibilização. Pois bem, então agora a gente parte para a parte final da nossa live, com as perguntas que foram elaboradas pelos alunos, né, do curso de Biblioteconomia, que cursam a disciplina de gestão documental com a professora Eliane. E, evidentemente, o professor Daniel é bastante acessível, as perguntas dos nossos, né, ouvintes podem ser feitas também em outro momento, por outros canais, né? O professor tem as redes sociais, é bastante ativo, divulga bastante informação importante, e ele pode ser alcançado também por esses outros canais. São muitas as perguntas, os alunos ficaram bem instigados e interessados no tema que foi tratado, eles fizeram a leitura de 2 textos de sua autoria. E falar nisso também, os textos do professor, né, tem muitos, tem bastante, são variados nesse tópico, e também estão disponíveis nas redes sociais acadêmicas, né, ResearchGate, academia.edu, e as pessoas podem fazer o download, e também nas revistas, nos periódicos, nos nossos repositórios. Então, tem largo aí material para todos consultarem. Infelizmente, não vou conseguir trabalhar todas as questões, mas selecionei aqui 4 questões, né, que eu acho que também se mesclam as outras que foram perguntadas. Bom, o nosso aluno, o Lucas Firmino Façanha, né, manda até um abraço aí para o Lucas, ele diz o seguinte, e eles fizeram, assim, as dissertações, assim, para fazer a pergunta, então eles realmente ficaram bem instigados. Ele diz assim, em seu artigo, Preservação Sistêmica para Repositórios Arquivísticos, o professor menciona que as tecnologias de informação evoluem em ritmo desenfreado, em uma velocidade que os métodos de preservação não conseguem acompanhar. Aí ele coloca, de fato, essas tecnologias provocam o surgimento de suportes, formatos, e algumas vezes esses suportes são incompatíveis entre si. Entretanto, um dos fundamentos dos repositórios é proporcionar a recuperação de determinada fonte de informação, atendendo à necessidade do usuário para que esse objetivo seja alcançado. Então, é necessário que o documento esteja disponível para a busca. Aí a questão é, a fim de preservar a memória dos mais diversos tipos de suporte, haja vista que são importantes para aquela instituição, organização, e acrescentaria, né, usuário, existe alguma política, lei, que define responsáveis pela conversão de formatos, pela emulação? Eu sei que o professor enfatizou aí algumas normativas e tudo, mas, de forma objetiva, quais seriam essas normativas? Eu adorei a pergunta. Bom, eu adorei porque, além da pergunta, os alunos construíram um arrazoado prévio.
tá? Demonstrando a compreensão deles, demonstrando a compreensão dos artigos, da temática. Então, eu fiquei muito feliz. É um diálogo muito qualificado. Então, é exatamente isso, e que eu tentei também deixar claro na apresentação. Existem administradores claros, definidos por aquela norma ISO internacional, e que esse RDC-ARC, que está acorde à ISO 14721, só pode ter 2 grandes administradores. Só 2. Por que eu digo 2? Eu não digo 2 ou mais, eu digo só 2. Porque nem sequer a autoridade máxima da instituição tem acesso ao lugar de preservação ao RDC. Se for na UFRN, nem o reitor da UFRN terá acesso a esse RDC por questão de segurança. Quem são esses 2 administradores? O administrador de preservação e o administrador de TI. E aí, quando eu apresentei naquele slide lá, o administrador de preservação, quando o RDC for em arquivo, ele é um arquivista. Quando o RDC for numa biblioteca, é um bibliotecário. Quando for em um museu, como é o caso do MoMA, com o Binder, é um museólogo. Uhum. Mas em todos os casos, existe o administrador de TI, que é um profissional de TI. E aí eu complementei dizendo que não é simplesmente dizer para uma pessoa, para um profissional de TI, ou para um bibliotecário, ou para um arquivista, você estará à frente da administração do RDC a partir de agora. Não. Com nomeação, com mandato, com suplência, com papéis e com política e governança. Quer dizer, eu estou falando de um ambiente que não pode parar daqui para frente nunca mais. Uhum. É um ambiente com uma abordagem sistêmica. Não pode ter a desculpa de que aquele estagiário saiu da UFRN e foi para outra universidade. Não, tem que ser um servidor com nomeação com o seu suplente. Entrou em férias, quem assume? O suplente. Então veja como a coisa ficou clara agora. Legal, jurídica, normalizada e normatizada. E tudo isso, o mais interessante, não é só a teoria, não é só o referencial teórico nosso. Isso já virou requisito e já virou software. Isso é o mais importante também. Porque além da gente ter a teoria, às vezes a gente não tinha a implementação de software. Agora a gente tem o software. O Arquivemática, por exemplo, ele tem um administrador de preservação e ele tem um administrador de TI com softwares, com servidores separados. E a gente vai para a aula de preservação digital praticar nesses entornos, nestes ambientes. Isso é o mais importante, isso é o mais interessante. Esses 2 administradores devidamente nomeados. A disseminação sai desse ambiente pelo 3º pacote, que é o pacote DIP. Algo que bibliotecários, arquivistas, museólogos dominam, têm conhecimento. Inclusive, quem criou o padrão de pacote BEGT internacional foram os bibliotecários lá na LOC, lá na Biblioteca do Congresso Americano. Então, é algo nosso, do nosso conteúdo, do nosso fazer. Esses são os 2 administradores e únicos. Não há acesso ao RDC, ao IP, por segurança. O acesso é lá fora, na plataforma de acesso e difusão, no 3º pacote no DIP. Obrigadíssimo pela pergunta, magnífica, parabéns. Ok, muito obrigada. E me fez pensar também a questão da sensibilização e da cultura organizacional por trás disso, né? Se não houver uma sensibilização dos dirigentes, quem está por trás, né, nos espaços institucionais, é difícil fluir, né? Mas fica patente essa interdisciplinaridade necessária e a questão das permissões também. Pois bem, muito bem. O nosso aluno Matheus Silva, ele diz o seguinte: em seu artigo, Preservação Digital Sistêmica,
O professor aponta que na resolução número 43, esta diz relação ao estabelecimento das regras para a implementação dos repositórios digitais, que sejam confiáveis, da necessidade de uso de normas, padrões, etc. Minha pergunta é, o que poderia ser feito para tornar essa aplicação menos complexa no seu entendimento? E ele disse que refletir sobre isso gerou outras perguntas também. É possível adaptar isso com efetividade no cenário brasileiro? E essa adaptação, o professor acha que pode ser feita também em conjunto por bibliotecários e arquivistas, ou seja, como tornar essa aplicação menos complexa, como trazer para o cenário brasileiro e quem são os atores nesses processos? Matheus, excelente, Matheus. Obrigado pela pergunta. Matheus, veja só, a resolução 43 do CONARC, que inclusive antes ela era resolução número 39 do CONARC. Vejam que já tem um histórico, né, da 39, o RDC não estava bem adjetivado na 39, era repositório digital confiável de documentos arquivísticos. Uhum. Agora mudou na 43, virou repositório arquivístico. O repositório foi adjetivado, dada a complexidade e a especificidade. Então, da 39 para 43, já houve uma melhoria no sentido do que você trouxe, Matheus, da questão de como tentar melhorar essa tradução, essa aplicação, essa possibilidade. Mas não parou por aí. Atualmente, o Conselho Nacional de Arquivos está com uma câmara técnica discutindo a nova versão do RDC-ARC. Então, muito em breve, a gente não vai ter mais a 43, da 39 para 43, e vai ter uma outra resolução mais atual, mais contemporânea, mais traduzida, mais explicada, mais sensibilizatória para a preservação digital sistêmica. Veja, Matheus, um destaque. É importante deixar claro que essa resolução, o RDC-ARC, ele nada mais é do que a aplicação das normas superiores. A 43, ou RDC-ARC, ela não pode ir contra da 14.721, que é superior, o modelo AIS. Por quê? Porque existe o diálogo interdisciplinar perene, para sempre. Então, quer dizer, sempre eu tenho que manter a minha raiz lá no modelo AIS, a minha raiz lá nos 3 pacotes, porque eu dialogo arquivo, biblioteca, museu e etc. Uhum. Sempre interdisciplinar. E aí, quando a gente fala, quando o Matheus falou de aplicação, isso também é muito importante, porque a gente já tem aplicações ótimas no Brasil. O IBICT vem aplicando. O IBICT, inclusive, tem um modelo de preservação digital em que ele aplicou a preservação digital sistêmica, está em software livre, e se chama Hipátia, com H, da filósofa, da matemática Hipátia, em homenagem à Hipátia. Tá? Busquem, por favor, lá no IBICT. É um trabalho interdisciplinar, é um trabalho com uma colaboração do time do IBICT, com amplo reconhecimento de bibliotecários, arquivistas, TIs e etc., em que eles aplicaram esta visão numa solução de software livre. Nós podemos baixar e utilizar livremente. É ciência aberta, os dados estão abertos, o modelo está aberto, é ciência aberta. Algo que a gente fala, que a professora Mônica deixou claro aqui, a necessidade de compartilhamento, né? De difusão. Tá? Então, isso é patente de que funciona, de que é uma abordagem sistêmica, e isso denota o que já existe na prática, por exemplo, dos dados de pesquisa. Uhum. Dados de pesquisa da minha instituição que precisam ser arquivados, porque são documentos de arquivo. Tem que virar pacote. Desafio, não é? É um desafio para os bibliotecários no momento. Para todos nós. Eu preciso arquivar esses dados. E eles precisam estar em cadeia de custódia, porque senão esses dados vão perder autenticidade ao longo do tempo. Eles têm que virar CIP, os dados, virem para um RDC,
vira IP, e serem disseminados, quando possível, não tem problema de patente, aí a política vira DIP. Enquanto tem patente que eu não vou liberar, ele fica só no IP, preservado, seguro, autêntico, acessível somente ao produtor, que tem direito. Venceu patente, não fere privacidade, não tem problema de grau de sigilo, e LGPD gera o terceiro pacote DIP. Então, olhem que interessante, eu estou falando um diálogo aqui, que é um diálogo que é de arquivista, que é de bibliotecário, que é de museólogo, e é profundamente interdisciplinar. Quer dizer, eu estou dialogando algo que se aplica em todas as nossas áreas, em toda a ciência da informação e a ciência da computação. Esse é o interessante, Matheus, cada vez mais melhorado, tentando simplificar, mas é claro que tem seu nível de complexidade, isso não dá para evitar, pela questão da abordagem sistêmica, pela questão normativa, aquele guarda-chuva que eu falo, né? Preservação digital sistêmica. Eu vou pensar em periódico. Como é que está a minha abordagem dos periódicos na minha instituição com a abordagem da preservação digital sistêmica? Eu estou pensando o arquivamento desses periódicos? Como é que estão os dados na minha instituição? Eu estou pensando abordagem sistêmica de preservação? Esse é o diálogo atual, científico e de prática, de execução das nossas instituições. Matheus, brigadíssimo pela pergunta. Muito bem, professor. Ficou bem claro isso. E as outras duas perguntas, agora a gente se concentra mais na questão do documento. O Rafael pergunta o seguinte: para garantir a autenticidade de um documento, é preciso o aval de um profissional qualificado, arquivista, bibliotecário, ou o documento, por si só, já garante sua autenticidade? É uma pergunta importante porque, né, apesar de bem objetiva, é importante esclarecer esses aspectos, né? O documento, por si só, já é autêntico, né, conforme ele nasce? Como é que o professor vê essa questão? Que bela pergunta, que presente. Não é bela, é presente. Uhum. Por quê? O documento só é autêntico se ele contempla estes 5 elementos. Documento digital, os 2 componentes, identidade e integridade. Então, quer dizer, eu tenho que controlar esses dois componentes da autenticidade. Identidade, produtor, autor, aquelas pessoas, aqueles elementos, etc. Integridade, fixidez, forma fixa, tá? Apresentação do documento. Ademais disso, para esse documento ser autêntico, ele tem que contemplar as 3 dependências, por isso a regrinha, 2, 3. 2 componentes, 3 dependências. Primeira dependência, transmissão no tempo. Porque a transmissão no tempo é um problema de autenticidade dos documentos. Eu tenho uma digitalização que eu fiz e eu salvei essa digitalização numa mídia externa, num HD externo e botei numa estante do meu arquivo da minha biblioteca. Uhum. Isso vai se manter autêntico? Não, porque está fora da custódia. Então, é a segunda dependência. Transmissão, custódia e preservação. Não adianta só cuidar dos componentes identidade e integridade. Tem que cuidar da custódia. Então, quer dizer, esse documento, para se manter autêntico, ele não pode ficar naquela mídia externa, porque ele saiu da custódia. Ah, mas olhem que eu trouxe a citação do Peter Hurtle. Peter Hurtle dizia que nos documentos analógicos bastava a transferência do produtor para o preservador e garantia a autenticidade. Quer dizer, um documento dentro de uma caixa arquivo, debaixo de um braço, entrando num arquivo. Não vale para digital. Uhum. Por quê? Porque o digital, quando ele sai desse ambiente auscultador, desta preservação digital sistêmica, pode ser um PDF, e mesmo assinado digitalmente. Quando ele sai, eu posso alterar o conteúdo. Eu posso fazer o que eu quiser digitalmente. Se é um vídeo, eu posso cortar o final daquele vídeo que vai inocentar
alguém que é meu afeto e devolver esse documento para a cadeia de custódia como autêntico, mas não é mais. Então veja a importância da cadeia de custódia. Saiu da cadeia de custódia, perdeu a autenticidade. É um princípio do direito também. É muito importante. Quando a gente procura cadeia de custódia, a gente encontra um referencial gigantesco no direito da prova, no judicial. A manutenção da cadeia de custódia. E um advogado diz isso. Quando um documento, uma prova, perde a sua cadeia de custódia, ela perde o seu poder probante. Não pode mais ser usado, não é mais autêntico. Da mesma forma nos documentos. Os documentos têm que ser mantidos. 5 elementos. 2 componentes, identidade e integridade. 3 dependências. Transmissão no tempo, custódia, agora digital, e preservação. Então, veja, até o decreto que autorizou a digitalização de documentos e eliminação, o decreto 10.278 de 2020 do governo federal, é perigoso, muito perigoso. Só quem tem esse conhecimento são os profissionais da informação, os arquivistas, os bibliotecários, os museólogos e profissionais de TI envolvidos com essa temática. Porque naquele decreto, ele autoriza digitalizar, colocar metadado, assinar e eliminar o original. Está no decreto. Está. Pasmem, mas está no decreto. Isso quer dizer que se eu seguir aquele decreto ao pé da letra e friamente, eu posso não está fazendo nada de errado. Nada de errado. Coloco o metadado, assino, coloco num HD externo e ponho na estante daquela instituição. Volto a perguntar com essa pergunta que me foi feita magnífica para ter esse diálogo. Manter esse documento nesse HD externo, naquela estante, esse documento vai se manter autêntico ao longo do tempo? Não. Porque foi perdido um dos elementos da autenticidade, que é a custódia. E essa custódia não está no decreto 10.278. Infelizmente, desconhecimento do legislador e um pouco de falta de sensibilidade de que essa insegurança jurídica não afeta só a nós, afeta o legislador também. Bom que o Conselho Nacional de Arquivos elaborou uma orientação e trouxe o RDC-ARC para as digitalizações. Esta orientação é magnífica. Este documento é importantíssimo para a digitalização, dizendo que, ademais de digitalizar, não dá para dizer que não pode eliminar. Eu não posso ir contra uma lei federal e um decreto. Agora pode. Pode digitalizar e eliminar. Mas eles melhoraram a legislação do decreto, dizendo que, ademais disso, tem que ser adotado um RDC. Visão sistêmica, o que nós estamos falando agora de tarde. Preservação digital sistêmica, convergente, lugar de memória, o mesmo referencial para os arquivos, para as bibliotecas, para os museus, com vistas a garantir autenticidade, preservação e acesso a longo prazo. Isso. Obrigadíssimo pela pergunta. Nós aqui agradecemos. Professor, eu acho que nosso tempo já está correndo um pouco, mas antes de encerrar essa parte, conforme o senhor estava falando, respondendo essa última questão, me veio aqui, né, como chefe de departamento, a gente na universidade mexe bastante com processos e documentos digitais, documentos digitalizados, e apesar dos avanços, eu acho que ainda tem um caminho largo pela frente para a integração, né, de todos esses requisitos aos sistemas, né? A UFRN ela está bastante avançada em relação a sistemas e tecnologia, inclusive como proprietária do sistema SIG, né, SIG-A, e que todas as universidades hoje utilizam, né, muitos não no potencial completo, mas mesmo assim ainda precisamos, né, de maior atenção a essas normas e esses critérios, porque eu mesmo, o sistema pergunta, um documento original, pode haver uma burla,
né, desse documento e a pessoa de sim é original. Então, não há uma conferência, não há, né, uma aplicação de padrões mais precisos nesse campo. Então, eu acho que fica aí uma reflexão muito importante, né, para todas as instituições, não só a que fazemos parte, mas aí dessas pessoas que estão assistindo aí, para reavaliar, repensar, ter também essa visão sistêmica, visão holística, né, de todo esse processo e acionar realmente os mecanismos que já existem, né? Então, é questão de sensibilizar e passar a aplicar, né? Então, professor, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui, foi maravilhosa, passou assim muito rápido, porque você tem um poder de fala assim, sintético e objetivo, e dá para compreender aí imediatamente esses conceitos importantes que você trouxe. Espero que a gente consiga, né, quem sabe, uma outra live, para a gente, né, e enfatizar outros aspectos também. Agradeço demais a sua disponibilidade. Antes da gente encerrar, queria agradecer também aos nossos intérpretes de Libras, a Fabíola, a Yanak, que aqui, de forma abnegada, né, fazem a tradução para a nossa aluna, a Ana, que está nos assistindo, e lembrar a todos que a lista de presença já está liberada, quem quiser pode assinar, né, a presença, terão direito a certificados as pessoas que assinarem a lista, e é isso. Muito obrigada, professor. Muitíssimo obrigado, professora. Obrigado a todos, parabéns pela organização, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Ok. Agradeço também a professora Eliane, professor Arthur e as nossas bolsistas, e damos por encerrada essa maravilhosa live de hoje. Até mais, obrigada. Até mais, obrigado. Tchau a todos e todas.